API, REST, RESTful. Se você não sabe o que quer dizer essas siglas, mas quer aprender, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Eu sou o Jamilton Damasceno e fico muito feliz de você estar assistindo esse vídeo. Nesse vídeo eu vou explicar o que é uma API, fazendo algumas comparações e também mostrando na prática. E para isso, vamos viajar até o universo Star Wars. Se você é fã de Star Wars, você deve se lembrar muito bem da nave Millennium Falcon. E eu fico aqui pensando como seria interessante pilotar essa nave, mas ao mesmo tempo penso como seria difícil pilotá-la. Os engenheiros da nave poderiam desenvolver uma tecnologia que nos permitisse controlar a nave utilizando um controle de videogame. E nesse exemplo, nós não precisaríamos nos preocupar em como o controle enviaria os comandos para a nave ou até como a nave iria receber esses comandos. Nós simplesmente apertamos um botão para acelerar e outros para virar. E nesse exemplo, o controle mais ou menos tem a mesma ideia de uma API. Eu disse mais ou menos, porque são coisas diferentes. O controle então permite que eu acesse recursos da nave sem que eu saiba detalhes de como a nave funciona, o que facilita muito a minha vida, pois tem muitos lugares no universo que eu gostaria de conhecer. Mas deixando a viagem de lado, eu quero que você fique com esse exemplo do controle na sua cabeça e vai ajudar muito na compreensão. A API é uma sigla do inglês que quer dizer Application Programming Interface, ou fazendo a tradução, interface de programação de aplicações, e pode ser definida como um conjunto de rotinas e padrões estabelecidos por um software para a utilização das suas funcionalidades por um aplicativo que não pretende envolver-se em detalhes da implementação do software. Parece um pouco confuso, né? Mas tomando como exemplo o controle da nave, esse controle de videogame poderia ter um conjunto de rotinas e padrões para funcionar, que provavelmente envolveria um software, para que nós pudéssemos utilizar as funcionalidades da nave sem que eu soubesse os detalhes de como a nave funciona. Como eu disse, mais ou menos a definição de uma API. Uma API é um software que pode ser escrito em diversas linguagens de programação, como Java, PHP, Ruby, Python e várias outras, que permite você acessar recursos de um sistema. Podemos pegar o Facebook como exemplo. Só os desenvolvedores do Facebook têm acesso aos dados de postagens, fotos, usuários e tantas outras informações. Mas os desenvolvedores do Facebook criaram uma API que permite que você acesse esses dados também. É claro que existem algumas regras e uma maneira de conseguir esses dados. Assim como o controle da nossa nave, você precisaria aprender quais botões fariam a nave acelerar ou parar. No caso do Facebook, podemos aprender como usar a API olhando a documentação que eles oferecem. Nós temos diversos outros exemplos de API. Supondo que você quer exibir vídeos do YouTube dentro do seu site ou app, nós poderíamos ainda descobrir a cotação do dólar, recuperar uma lista de produtos da Amazon, descobrir um determinado endereço baseado no CEP, descobrir como estará o clima. Enfim, são muitas as possibilidades e você entendeu que todos esses dados podem ser disponibilizados utilizando uma API. Você deve estar se perguntando como funciona a mecânica para acessar os dados de uma API. Como eu disse anteriormente, você vai precisar olhar a documentação de cada API que queira usar, pois elas são desenvolvidas por pessoas diferentes e podem retornar coisas completamente diferentes. Mas basicamente nós precisaremos primeiro fazer uma requisição para a API, e se você está desenvolvendo um site, isso é feito de uma maneira. Se você está criando um app, é feito de outra maneira. Mas a lógica é a mesma para ambos. Então vamos pensar que você queira saber o clima de uma cidade. Nós só conseguiremos essa informação utilizando dados de terceiros. Existem empresas que fazem essas medições e utilizando uma API nós conseguimos descobrir a previsão do tempo de praticamente qualquer cidade do mundo. Você pode começar utilizando um endereço para fazer a consulta do clima. Nesse caso, eu vou utilizar uma API fictícia com o endereço site.com/clima. E como estou pesquisando o clima, seria interessante definir a cidade que
que eu quero saber. Eu vou definir a cidade de São Paulo, mas se eu quisesse recuperar o clima para todas as cidades do mundo, eu poderia, no caso dessa API fictícia, não enviar nada. Depois de configurar o endereço, eu envio essa requisição para o servidor, que é mais ou menos a mesma coisa que você faz ao digitar o endereço de um site no seu navegador. E no servidor, nós temos a API que irá retornar para você os dados solicitados, que nesse exemplo é a temperatura e a unidade de medida. Esse retorno pode ser no formato JSON, que é o mais utilizado, ou XML. Essas estruturas de dados são universais e podem ser lidas independente da linguagem de programação utilizada. Muitas linguagens já têm recursos para utilizar facilmente ambos os formatos. Esses formatos de retornos é um assunto para um outro vídeo. Uma vez que você tenha o retorno, você pode exibir dentro do seu site ou app da maneira que achar mais interessante. Mas APIs não são utilizadas apenas na web. Você pode, por exemplo, utilizá-las ao criar um software para o sistema operacional Windows e utilizar recursos da API disponibilizada pela Microsoft para conseguir se comunicar com o sistema operacional, sem que você saiba detalhes de como o sistema operacional funciona. Mas a sua dúvida agora é sobre REST e RESTful, estou certo? Você já entendeu o que é uma API utilizando comparações e alguns exemplos práticos. Voltando ao exemplo de controlarmos a nave utilizando um controle de videogame, para construir esse controle, os engenheiros poderiam fazer de qualquer maneira, e talvez nesse caso não fique um controle tão interessante, tão bom, mas eles poderiam seguir alguns princípios, maneiras mais corretas de fazer o controle, o que nos traria a definição de REST, são princípios de arquitetura para os desenvolvedores criarem suas APIs. E no caso dos desenvolvedores do Facebook, eles utilizaram esses princípios e criaram uma ótima API. E por eles terem usado esses princípios, nós dizemos que a API do Facebook é uma API RESTful, ou seja, ela usa os princípios de arquitetura recomendados para a construção de uma API. Um último ponto sobre o assunto é que, falando de API, você pode estar em dois lados da mesa. De um lado, você pode querer consumir uma API, usar os seus recursos, seja para descobrir um endereço para um CEP ou recuperar a cotação atual do dólar. E você pode estar do outro lado da mesa. Você pode querer criar uma API para disponibilizar dados aos usuários, facilitando a vida deles e gerando normalmente mais negócios. Um exemplo interessante é o Mercado Livre, que permite empresas que vendem por lá possam ter um sistema próprio que recebe os pedidos sem ter que acessar diretamente o site do Mercado Livre, apenas utilizando a API deles. E fazendo essa integração, o que facilita muito para a empresa e ajuda o Mercado Livre a gerar muito mais negócios. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o seu gostei, comenta aqui embaixo o que você quer aprender para próximos vídeos. Grande abraço, que a força esteja com você. Jamilton, eu precisava de uma ajuda sua. Eu tô querendo montar um site para um amigo, só que eu não sei como fazer. O problema é que eu sou editor de vídeos e eu não sei programar. Acho que sei como ajudar, Renan.